Olá, eu sou a Rose. Eu sou o Lucas. Você está assistindo O Efeito Casal. A história da humanidade em 15 minutos. De qual canal? Do canal Você Sabia? Você conhece toda a história da humanidade? Você conhece como você surgiu, como que a Terra surgiu, como que você não sabe, né? Então você vai saber agora. Rapaziada, deixa o like, se inscreva no canal e vamos reagir. Vamos! A Terra tem 4,5 bilhões de anos, mas a nossa espécie não tem nem 1% disso. Mesmo tendo pouco tempo, mudamos praticamente tudo por aqui. Sejam bem-vindos à história da humanidade em 15 minutos. Homem sapiens. Fala galera, Homem beleza? sapiens. Bom, eu sou o Lucas Humano Marques. Opa, galera, sou o Daniel, História Molo. E você já parou pra pensar em como a gente chegou até aqui? Tipo, como a gente surgiu, como foi o começo de tudo? De primatas nas savanas africanas a seres conectados por inteligência artificial. Eu sei, Tudo sei, isso aconteceu em um piscar de olhos na escala cósmica. Tudo começa há cerca de 7 milhões de anos, com os primeiros hominídeos, como os Sahelanthropus tichadenses. Esse primeiro hominídeo ainda andava de forma bípede, porém meio desajeitada. Alguns anos se passam e surgem espécies como os Australopithecus. Lembra da famosa Lucy, que viveu há 3,2 milhões de anos? Pois é, ela pertencia a essa espécie. Depois vem o Homo habilis, há 2,4 milhões de anos, que já usava ferramentas simples. Aí depois o Homo erectus aparece e começa a caçar em grupos e até mesmo migrar para fora da África. Foi o Homo erectus que dominou o fogo. E podemos dizer que o fogo foi tipo a nossa primeira grande tecnologia. Tudo mudou depois disso. Comida cozida, calor, proteção. E mais tempo livre para pensar. E com suas migrações, o Homo erectus espalhou nossos genes pela Ásia e Europa. E depois de muitos ramos evolutivos, chegam os Homo sapiens, por volta de 300 mil anos atrás, lá na África. E também haviam outros, como os Neandertais, os Denisovanos, mas foram os Homo sapiens que continuaram evoluindo. Revolução. Cognitiva. Por volta de 70 mil anos atrás, algo muda. O cérebro humano passa por um salto gigantesco. Começamos a criar mitos, cooperar em grandes grupos e sonhar com o futuro. Esse período é o que os cientistas chamam de revolução cognitiva. Foi quando começamos a fazer outras coisas, contar histórias, imaginações, mitos e nos organizar como uma sociedade. E foi assim que viramos uma espécie dominante. A arte nessa época já rolava. Várias pinturas nas cavernas, Figuras abstratas, rituais pré-vida, pós-vida, da chuva, do sol. ou seja, galera, a arte rupestre é muito mais antiga do que a cidade, por exemplo. E foi nesse momento também que a gente começou a ser mais perigosos. A gente não caçava só com lança, mas também com ideias. E em 50 mil anos, os Homo sapiens já tinham se espalhado para vários lugares do planeta, da África ao Alasca, e eles iam de jangada, a pé, tudo na base da teimosia. Tô cansado de ficar aqui e quero explorar outros lugares. Aos poucos foram chegando na Austrália, na Europa e depois nas Américas. Mas uma das maiores viradas mesmo, uma das maiores revoluções, aconteceu entre 8.000 e 5.000 antes de Cristo. Estamos falando da famosa Revolução Agrícola. A gente para de correr atrás da comida e começa a fazer a comida vir até a gente. Deixamos de caçar para agora coletar. Com isso, começaram a plantar trigo, domesticar animais e também foram se criando vários problemas. Isso porque a humanidade agora tinha muita comida armazenada, podendo abrigar assim mais pessoas. E mais pessoas geram aldeias, cidades, leis e problemas. Por volta de como 3.500 as a.C., pessoas- a roda surge, pouco antes da escrita e da Idade do Bronze. E podemos dizer que esse também foi um grande marco tecnológico. Só que, no início, a roda não foi feita para transportar coisas, mas sim como ferramenta para criar objetos de barro. E somente depois que ela foi Muito usada, tempo depois, que foi usada para conseguir transportar coisas. Foi mais ou menos 100 anos depois que a roda foi criada que alguém teve a ideia de usar ela com eixos para criar carrinhos e carroças. e isso, galera, simplesmente revolucionou tudo. E também foi por volta dessa época, um pouco depois, que surgiu a escrita. Mas ela não era poesia. Ela foi criada, sabe para quê? Para taxar a população, Quê? literalmente. Como havia muito estoque de comidas, o governo queria ter um controle dos grãos, dos tributos, do estoque. Então a escrita foi criada para criar impostos, boletos, algo para a contabilidade. E com a escrita desenvolvida para tributos, novas leis foram surgindo e assim nasceu o Estado, templos e também exércitos. E isso acabou criando o poder e também a hierarquia, que causou ainda mais problemas. Como, por exemplo, as guerras e as doenças. Por volta de 3.300 a.C., começa a Idade do
do bronze. Foi quando aprendemos a misturar estanho com cobre para criar o bronze, um metal um pouco mais nobre, mais forte, mais durável. E isso muda praticamente tudo: ferramentas, armas, construções. Impérios como os sumérios, egípcios e hititas começaram a crescer com essas novas tecnologias. E o bronze então vira símbolo de poder, de avanço e também, como já falamos, de guerra, deixando as batalhas e os conflitos mais complexos, mais sofisticados. Pô, já O passou bronze permitiu daqueles que crevam fogo pra guerra, pra... É, muito Pô, rápido. loucura. É. criação de armas e armaduras, Mais resistentes. e acabou aumentando assim as estratégias militares e, consequentemente, mais violência. E depois da pedra, do cobre e do bronze, veio um material que mudaria tudo: o ferro. O ferro já existia na natureza, mas era difícil de dominar, só com temperaturas muito altas, algo que ainda não sabiam. E quem conseguiu esse domínio do ferro primeiro foram os hititas, lá na Anatólia, a atual Turquia. E eles Caraca. guardavam essa técnica como segredo de Estado. E quando esse segredo vazou, foi uma revolução. Ferramentas ainda mais duráveis, armas ainda mais letais, e assim começa a Idade do Ferro. Se os impérios já eram fortes com o bronze, imagina com o ferro. Impérios mais fortes, guerras mais intensas, e depois disso o mundo nunca mais foi o mesmo. Na verdade, cada etapa o mundo vai mudando, né? Em poucas palavras, quem dominava o ferro dominava a guerra. E quem dominava a guerra dominava ali seu O mundo, território, né? o mundo. O warzinho, né, da vida. E o ferro, obviamente, não foi usado só para guerra, né? A agricultura evoluiu bastante. Novas ferramentas, enxadas, arados, equipamentos muito mais eficientes. E a Idade do Ferro foi o que impulsionou o crescimento dos reinos, fortaleceu exércitos e preparou o terreno para o surgimento de grandes impérios clássicos. Como o Império Romano e o Império Persa. Persa, gregos, romanos, maias, chineses. Cada um com sua particularidade, deixando uma pegada cultural no mundo. Idioma, arte, construção, organização social. E esse momento foi conhecido também como o período clássico, marcado pelo desenvolvimento da filosofia e da arte. Mas também as guerras não paravam, estando presente cada vez mais. As chamadas de religiões organizadas também surgem nesse período. É claro que sempre houve religião desde a pré-história, mas foi ali que as coisas começaram a ficar mais estruturadas. Os gregos vêm com a filosofia, a democracia. Foi na Grécia também que nasceu a ciência, com Pitágoras, Hipócrates, Arquimedes. Mas a ciência ainda era restrita, coisa de elite ou protegida pela fé. Essa então foi uma época de impérios, conquistas, mas também de ideias que moldam o mundo até hoje. Com a queda de Roma, entra a chamada Idade Média. A Idade Média foi marcada por castelos, cruzadas, reinos fragmentados. Na Idade Média, a maior parte das guerras foram guerras entre eles mesmos. Sim. E não conflitos Internas. de outros Não, impérios. A guerras galera tava internas. entrando em crise, tá ligado? Ficando maluco. E nessa época, o domínio da fé era quase absoluto sobre a razão. A Europa mergulha em feudos, a igreja Nossa. fortemente domina. E no meio Tá disso tudo, parecendo que eu tô tendo uma aula de história. É, aí já chega numa parte em que a gente... Estudo na escola um pouquinho. Não, tudo a gente estudou, mas tem umas partes que ficam mais marcadas na nossa Que a memória. gente fica pensando. Época feudal, não sei o quê. tivemos a famosa peste bubônica, que dizimou a Europa e enfraqueceu o sistema feudal. E com isso, milhões de pessoas acabaram indo de Elvis. Cerca de 1/3 da Europa foi dizimada. E o que potencializou esse problema foi a densidade populacional e as condições precárias de higiene. Muita gente morando próxima uma da outra, acumulando muito lixo, e faltas de saneamento básico ajudaram a proliferar essa doença, que era transmitida por ratos e pulgas infectadas. E a sociedade então começa a mudar à força. E mesmo no meio de todos esses problemas, coisas boas estavam aparecendo. Universidades surgem, saberes antigos são preservados, o comércio cresce e as cidades ganham força. E uma nova classe social começa a aparecer, a burguesia. E com essa nova classe social, aí vem o vem. investimento à arte, ao conhecimento, à ciência e também o Burguês. questionamento. Só que, galera, enquanto a Europa estava ali, né, toda problemática, em outros lugares do mundo, como por exemplo o mundo islâmico, era o centro do saber, tendo medicina, álgebra, astronomia, tudo isso, galera, estava ganhando muita força por lá. E a China também estava bombando. Literalmente, né? Surgindo invenções como pólvora, papel, Pô, a bússola, China sempre tecnologias que o Ocidente só foi Pô, a conhecer China é loucura, cara. Os caras lá também... muitos anos depois. E voltando na Europa, enquanto a peste destruía tudo, a sociedade começava a questionar o que está acontecendo, qual que é o meu propósito, preparando assim o terreno para o renascimento. No século XV, o Renascimento reacende a chama do saber. Interesse na arte, ciência, experimentação e também explorações. As pessoas então começam a se questionar: por que acreditamos nisso? O que existe fora da Terra? E foi nesse clima que surgiram invenções como o telescópio, estudos sobre o corpo humano, sobre anatomia e também novas teorias sobre
sobre o universo. O homem deixava de ser só uma criatura e começava a tentar entender o Criador. Pela primeira vez em séculos, a dúvida era bem-vinda e o pensamento ganhava coragem. Não era só mais obedecer e aceitar. Agora o ser humano tinha que duvidar, testar, imaginar. E com novas ideias surgiram novas tecnologias, novos mapas e os povos começavam a olhar para o mundo como algo explorável. E aí nesse momento vieram as grandes navegações. Novas rotas, novos continentes, novas riquezas. As grandes navegações então ligavam continentes, ideias, mas também espalharam doenças, escravidão Ixi. e mais guerras. E depois dessas grandes navegações, muita coisa mesmo aconteceu. Tivemos a criação da imprensa, da reforma protestante. E aí que aconteceu a Caraca. Revolução Científica, que começou a mudar a nossa forma de entender tudo. Nesse período também surgiu o Iluminismo, que colocou a razão no centro de tudo, no centro dessa história. Newton explica a gravidade, Darwin propõe a evolução. A humanidade começa a entender como ela própria surgiu. A ciência ganha força de verdade. Passamos a entender o mundo com fórmulas, experimento e observação. Ideias iluministas começam a ganhar formas, liberdade, razão, igualdade. Essas ideias alimentaram revoluções pelo mundo. Primeiro a América, depois a França, e depois chega a revolução que mudaria o mundo de vez, a Revolução Industrial. Essa Com a daí Revolução é o que Industrial, todo mundo primeiro a lembra vapor. na escola. A Revolução Industrial. Quem aí nunca ouviu falar esse termo, não tá estudando, não tá indo pra escola, pô. Depois da eletricidade, tudo muda. Agora temos indústria, produções em massa, cidades gigantescas e o surgimento do capitalismo moderno. Trens, fábricas, cidades. O mundo ganhou um novo ritmo, mais rápido, mais urbano e também mais poluído. E é assim que a humanidade entra no século XX, acelerado como nunca antes, um planeta que nunca mais será o mesmo. O século XX já começa com o quê? Com guerras, e guerras mais brutais. 2 guerras, bomba atômica, aniquilações em massa. Mas também vieram muitas coisas boas, como as revoluções, invenções, vacinas, antibióticos, voo, rádio, cinema, computadores. E em 69, o ser humano pisou na Lua. Isso com menos tecnologia que um celular hoje. E enquanto a tecnologia disparava, o mundo começava a repensar em o que é justiça, o que é liberdade, igualdade, surgindo assim direitos civis, lutas contra o racismo e também contra a desigualdade. E depois disso, computadores, internet, Celulares ou smartphones. biotecnologias, redes sociais e agora, inteligência artificial. Hoje, galera, vivemos a era digital, onde a internet conecta tudo e todos. E parece que Cara, estamos vivendo Às vezes eu fico parando pra pensar que como vai ser daqui a uns 300, 500 anos. Que a gente... Isso se o mundo tiver isso tudo, né? Mas A gente não sabe. supunhetamos que exista. Uhum. Aí a gente, a galera que nasceu lá em 1940, por exemplo, porra, viu a guerra, Segunda Guerra, pá, Agora vê viu tudo a que tem ditadura, hoje em dia. a evolução da tecnologia, pouco a pouco, não existia, sabe, tecnologia direito a que a gente tem hoje. E eu e você, nossa geração, tá vivendo essa tecnologia agora. Daqui a, sei lá, a gente tá jogando pouco, porque tipo, de 40 pra cá são, sei lá, 80 anos. Agora imagina mais uns 200, 300 anos pra frente. Lá, a galera de lá vai contar a história de como era 2025, cara. Cara, que loucura, mano. cada vez mais no futuro. Em um século, fizemos muito mais do que em toda a nossa história de vida. É verdade. Só que, como vocês aprenderam, quando vem muita coisa boa, também acaba trazendo vários malefícios. Uhum. E a conta ambiental começou a chegar. E atualmente o nosso planeta tem mais de 8 bilhões de pessoas e os dilemas só aumentam. Pandemia, aquecimento global, ética da tecnologia. Desigualdade, problemas mentais e muito mais. Verdade. Nunca mudamos tanto em tão pouco tempo. E pela primeira vez, as nossas mudanças estão também mudando o mundo. Mudando o clima, a paisagem e até mesmo as espécies. E talvez até mesmo o nosso próprio futuro. Hoje vivemos em o que os cientistas chamam de antropoceno, A época em que o ser humano é a principal força geológica do planeta. capaz de fazer o que ele quiser com ele, seja por bem ou por mal. E agora, qual será o próximo passo da humanidade? Ir para outro planeta? Editar o próprio DNA? Se fundir com uma máquina? Ou quem sabe viver em equilíbrio com o planeta. A história da humanidade é cheia de caos, genialidade e reviravolta. Mas relaxa que ela ainda não acabou, ela ainda está sendo escrita. E o que a gente faz hoje vai definir o que vai ser o próximo capítulo. Então aproveita esse pequeno espaço no tempo da nossa história e deixa o seu like aqui embaixo se você gostou desse vídeo. Comenta também qual época da história Faz a você gente achou pensar mais muito. fascinante. E comenta o que você acha que vai acontecer nos próximos anos. Afinal, fazer parte da história é inevitável, mas entender ela é escolha sua. E aí, aprendeu um pouco mais com o vídeo de hoje? Obrigado por ter assistido até aqui, esperamos que tenham gostado. Isso tudo, pessoal, galera. Valeu! Eu... Cara, é por isso que eu gosto tanto de ficção científica, porque ela desperta a imaginação. A nossa curiosidade de como era antes, de como ficou agora. É,
E tipo assim, sabe aqueles filmes que falam assim, uma espécie veio de outro planeta porque acabou os recursos Foi e buscar veio em tentar roubar em outro lugar, roubar ou se apoderar, tá ligado? Tem muito isso em filme mesmo. Eu fico pensando, tipo assim, vai chegar uma hora que os recursos vão acabar. Aí eles vão pra outro planeta buscar. Não tem recurso infinito na Terra, tudo é finito aqui, entendeu? Aí eu fico pensando, e quando acabar? E aí? Não tô falando daqui 50 anos, tô falando daqui a muito tempo, porque tem bastante, mas uma hora As acaba. pessoas vão produzir mais, amor. Amor, eles produzem através do que dá na Terra. Sim. Chega uma hora que vai acabar. Ferro não é infinito. quando acabar, Esses minerais não são infinitos. Já era. O que pode ser plantado é, tipo, madeira. Se ainda tiver Árvores. árvores, puder, ainda vai ter. Agora, caso contrário, não. Verdade, eu achei bastante interessante porque eles começaram bem lá do começo dos homens, das evoluções, foi passando pelas revoluções, pelas indústrias, pelas guerras, pelo jeito das pessoas trabalhar, plantar e chegar hoje na tecnologia, da inteligência artificial. Acho que é por isso que eu tô gostando muito de jogos de sobrevivência também, que a gente Onde começa do zero. Onde vamos parar daqui a 100 anos, por exemplo? Verdade. Bom, gente, esse foi o vídeo. Se você gostou aí da nossa reação, Deixe seu like, se inscreva no canal e você assistiu o Efeito Casal.